Palavra de Deus. Mas antes, irmãos, eu vou também quebrar um pouco a programação. E eu quero convidar o pastor Roberto para chegar aqui à frente para fazer uma oração pela igreja, por todos que estão aqui, pela vida do pastor Oscar. Já. Nosso amado Deus, bendito Pai, estamos em tua augusta presença, nesta noite maravilhosa, neste lugar que tens concedido ao teu povo para celebrar, para glorificar o teu nome. Nós te louvamos por essa oportunidade e nos reunimos na tua presença. Pedimos a tua bênção para cada pessoa que se faz presente. As tuas copiosas bênçãos sejam derramadas sobre a vida de cada um. Pedimos, Pai, por aqueles que estão aqui e porventura ainda não têm tido um encontro com o Senhor. Que esta noite possa aguçar o seu coração, que a tua palavra possa ter guarida e possa ser uma noite de decisão para sair daqui feliz, sabendo que agora faz parte da tua família. Nós queremos orar, Pai, em favor do teu servo que tem incumbência para pregar a tua palavra. Ele possa apenas ser um instrumento em tuas mãos e possa assim trazer o recado que tens colocado no seu coração para todos os presentes. E a tua palavra vai ser ensinada, pregada esta noite, ela possa nos levar a decisões que possam melhorar a nossa vida e a nossa comunhão contigo, com a tua igreja. Esteja abençoando assim os propósitos desta igreja, deste lugar, essa agência do Reino dos Céus, que tem anunciado durante estes anos a tua palavra. Que eles permaneçam fiel nesta palavra e assim, Senhor Deus, prossigam anunciando o Evangelho de poder e de transformação. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Convido o pastor Luiz Carlos, que vai ser o leitor desta noite. Bem, irmãos, boa noite. Boa noite. Agradecemos o nosso Deus. Como é bom estar na presença do Senhor, principalmente um dia festivo, um dia de felicidade, de alegria, um dia de paz dessa congregação. Não fiquei triste, mas também não fiquei alegre. A respeito da igreja, nossa igreja mãe, não trazer um cântico para louvar o nosso Deus. Mas eu tenho essa incumbência, irmãos, sempre quando eu prego, qualquer canto que eu vou pregar, eu gosto de cantar. Eu vou cantar para o meu Deus. Não vou cantar apresentando as minhas gargantas, ou a minha garganta, ou as vossas gargantas, só para trazer algo que não preenche o Espírito. Eu vou cantar esta noite para preencher o Espírito de Deus em vossas vidas, porque Deus é quem deve ser louvado. Amém? Amém. Deus seja glorificado, exaltado no nosso meio. Eu vou cantar 469, não houve treino e nem precisa os irmãos tocar. 469, corajosos. Então quero cantar este hino, esse grande favor que Deus tem trazido para nós, esses anos e esta congregação, ela é incumbida de falar, de comunicar, de dizer a palavra de Deus nesta região, nessa localidade, e aqui o Grande Vitória. E esta congregação batistaniana tem grande motivo e satisfação de fazer esta obra
que é a obra do Espírito, não a obra do Espírito satisfatória ou satisfatória, mas é mudar a atitude de pessoas. Isso que é a razão de ser da palavra do nosso Deus. Vou cantar o quadro C69, corajoso. Com perdão real vos entregou o Rei, a vós salvados seus, corajosos vos de tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Do grandioso pardo, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venham perder o seu perdão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Toda a igreja, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venham perder o seu perdão, firme sempre até morrer. Isso é a vida do crente. Não crente 50%. Quantos crentes 50% tem aqui? Crente tem que ser 100%. Crente 50% é aquele crente de pé na igreja e de pé no mundo. Mas o que nós iremos falar hoje aqui, uma coisa tão importante, né? Eu sou o tipo do pastor que eu não gosto de pregar amarrado. Amarrado quando diz que trata de tema, né? Mas hoje eu vou pregar dentro do que a congregação me pediu. Então, irmãos, corajosos. Seja corajosos. Aconteça o que acontecer, morra ou viva, mas sempre na presença do nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado para sempre. Abramos as nossas Bíblias para o livro de Romanos, e nós iremos também ler outros versículos diante. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Se colocamos de pé em reverência a palavra do nosso Deus. Irmãos, essa semana passei mais de 10 dias com virose, e se a minha voz está assim um pouco rouca, por causa da gripe, graças a Deus que deu para mim chegar aqui, né? Romanos capítulo 5, versículo 10. Cadê a minha esposa aí? Quero ver ela aqui fora, mas eu quero aqui dentro. Acho que é daqui pura, né? Ok, justamente, né? Fora é um negócio muito perigoso, e dentro é melhor, versículo 10, diz assim a palavra do nosso Deus: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos
pela sua vida. Vamos, toda a igreja, vamos falar realmente esse versículo. Porque se nós amém, igreja? Amém. Oremos, nosso Deus. Te agradecemos, Senhor, por essa grande reconciliação. Essa disputa entre Deus e o homem. Jesus veio e foi pregado ali na cruz, ali para perdoar os nossos pecados. Voluntariamente, Jesus foi pregado ali, naquela cruz ali do Gólgota, para salvar as pessoas, para salvar todo aquele que crê. Jesus não veio salvar todo mundo. Jesus, ele veio salvar aquele que tem fé, aquele que tem fé no seu Filho, que é Jesus Cristo. Ó Deus, derrama, Senhor, esta noite a tua graça, Senhor, de salvação no coração daquela pessoa que ainda está distanciado de Ti. Ó Deus, também derrama, Senhor Deus, uma reconciliação dos Teus filhos, aqueles que estão distantes, aqueles que estão, ó Deus, fazendo algo tão indiferente quanto a Tua santidade. Por isso, ó Deus, abençoa e proteja a Igreja Batista Sião, abençoando a Congregação Batista Liel, que esta igreja ela está sendo ensinada para fazer discípulo nas Escrituras, ensinamento nas Escrituras, para que haja realmente crescimento. Aquilo que não cresce é um problema sério, é alguma coisa, mas aquilo que cresce certamente tem o poder do Espírito. Assim nós te agradecemos e suplicamos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, podem sentar. O nosso tema hoje é reconciliação. Reconciliação. Nós não vamos fazer reconciliação, nós não vamos falar sobre reconciliação de vizinho para vizinho. Nós não vamos fazer reconciliação como se trata de uma reconciliação geral. Mas nós iremos falar de uma reconciliação divina de Deus para com o homem, porque o homem estava distante, aliás, está distante de Deus, aqueles que ainda não têm Jesus. Eu fiz uma colocação aqui. Existem 4 importantes passagens no Novo Testamento que trata sobre a obra de Cristo debaixo do prisma da reconciliação, né? Vejamos, irmãos, o próximo versículo é 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de quê? Da reconciliação, né? Do ministério de reconciliação segundo Paulo. O outro texto é Efésios 2, e versículo 11, que diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, né? chamado em circuncisão por aquele que se intitula circunciso, os judeus, na carne, por mão de homens, e nós não somos circuncisos na carne, mas somos circuncisos no Espírito. Amém, igreja? Amém. Também Colossenses 1:19, são os textos básicos da reconciliação. 1:19 ele diz assim:
1,19, diz assim: porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude. Então, é toda a plenitude reside em Deus, toda a reconciliação em Deus. Irmãos, aí eu comecei a brotar a minha mensagem, realmente, do fundo do meu coração, a mensagem que eu creio que será válida para todos, tanto para crente e para descrente, para aqueles que ainda não têm a Jesus. A reconciliação, o que é que nós vamos entender, o que nós estamos entendendo, o que é reconciliação? Aqui eu poderia projetar sobre a reconciliação a respeito de um vizinho para o vizinho, só que o senhor entenda. Mas esta noite nós iremos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre uma reconciliação muito mais preciosa, que é a reconciliação, em Jesus Cristo. Deus, homem, Jesus no meio, reconciliando aqueles que creem. A reconciliação, irmãos, ela projeta e ela se restabelece a paz. Isso é reconciliação. Isso é tão fácil de entender. Eu trouxe um negócio bem fácil para que a congregação e os ouvintes, nossos amigos que estão conosco, possam entender que uma reconciliação, quando você está mal com a sua esposa, você está mal com o seu filho, confusão, é uma disputa, e vem o juiz e faz a reconciliação. É por aí, tá? Então, aí as pessoas tornam amigos. Foi o que aconteceu conosco, porque Jesus nos tornou amigos de Deus quando nós cremos na fé. Propriamente dita, irmãos, se aplica não às boas relações em geral. Eu não estou falando isso, de uma relação em geral, dentro de uma sociedade, ou dentro de uma nação, ou de um país. Eu estou falando da maior reconciliação que aconteceu, o que a Bíblia nos fala, quando trata aqui em Romanos capítulo 5 e 10, ele diz: porque se nós formos inimigos, então nós éramos inimigos, fomos o que? Reconciliados. Tinha uma disputa, uma grande disputa com Deus, mediante a morte. Então a morte de Jesus, ele nos reconciliou. É uma coisa muito fácil de entender isso aí, sem levar para uma base teológica mais difícil. Então, mas antes, irmãos, a eliminação de uma inimizade, foi isso que Jesus veio tratar deste mundo. Então foi isso que Jesus veio tratar desse mundo, e a eliminação de uma disputa, aquela disputa muito grande, a disputa do homem, Deus e o pecado. Quando você se reconciliou a Deus, você quebrou toda a maldição. E vamos falar em coisas que não está dentro do texto, mas isso que é a verdade. Então a reconciliação, irmãos, deixa subentendido, irmãos, que as partes envolvidas, quem eram as partes envolvidas? Quem eram as partes envolvidas para a reconciliação? Vamos começar. Deus, Jesus e o homem. Essas eram as partes envolvidas, Agora reconciliada, Deus está reconciliado com o homem, porque Jesus morreu na cruz, reconciliando o pecador, quando ele realmente crê na palavra do nosso Deus. Então, anteriormente, irmãos, era muito hostil, hostilidade. Por isso que houve uma necessidade, desde a fundação do mundo, Deus enviar Jesus Cristo para salvar você que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor. Eu coloquei aqui uma observação, irmãos. Agora, vamos ver aqui a respeito dessa parte hostil do pecado. Porque de onde foi que veio essa parte hostil do pecado? Foi de Deus.
Por quê? Será que foi de Deus? Foi de Adão? Foi do diabo? Foi do homem? E quem veio essa hostilidade? Então, essa parte hostil, irmãos, agora não nascemos tais como Adão. Como foi que Adão nasceu? Adão nasceu o quê? Inocente. É, não é? Inocente. Você nasceu inocente? Não. Eu nasci inocente? Não. Né? Então nós já temos o verme do pecado no nosso corpo, porque Paulo diz que há uma lei contra Deus na nossa carne, desde quando nós estamos no útero de nossas mães. Né? Então há uma necessidade da reconciliação. Para inicialmente, irmãos, criar, senão que somos adulterados do homem, o adultério do homem. O homem se adulterou, ficou adulterado. O homem realmente ele perdeu o brilho, degenerado e pecaminoso. Eu quero que os irmãos entendam que há a necessidade tão grande da reconciliação, né? São hostil à vontade de Deus, é o que o texto fala, porque se nós, quando os inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho. Então, nunca o homem, depois da morte de Adão, nunca ele vai nascer como Adão nasceu, como um homem inocente. Todos são pecadores e precisam de uma reconciliação em Deus, né? Hostil e um contra o outro. Quando nós temos hostilidade com uma pessoa, com um vizinho, o que é que nós fazemos? Ficamos hostil. Vontade de brigar com ele, né? Vontade de dar assim uma porrada nele, mas aí a gente vai, a gente apanha, é isso que é o problema, né? Isso que é o problema. A gente vai lá, porque a pessoa que vai dar aí, a gente leva naquela, né? Eles morrem. Então, é isso que estava acontecendo. Mas a Bíblia, irmãos, ela é maravilhosa. Então, eu quero dizer para os irmãos que você tem que ser discípulo das Escrituras. Se você não for discípulo das Escrituras, pegue seu banquinho e vai embora. Temos que ser discípulos das Escrituras. Quer dizer, nós temos que tomar gosto pela leitura da palavra de Deus. Porque a reconciliação acontece todos os dias, irmãos, na minha vida. E na sua vida tem que ser, todo dia você tem que ser reconciliado. Mas se reconciliamos uma vez, ou enquanto nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Mas precisamos reconciliar. Não tem medo também com a palavra, né? Que ofendemos as pessoas, né? Pedindo perdão a Deus. A reconciliação, irmãos, é perdão, né? Eu estou falando sobre reconciliação porque foi no texto que colocaram. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, de maneira franca e direta, que os pecadores são inimigos de Deus. É o que Deus, é que o texto diz. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É importante, irmãos, que o homem tem que saber o seu estado de depravação. Todas aquelas pessoas, veja bem, o próprio crente tem a sua depravação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos salvos em Cristo, mas nós continuamos pecadores. Nós estamos nessa carne aqui, ó, que dá vontade de estar, né? Ainda continuamos pecadores, mas só a diferença, redimido em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Somos redimidos em Cristo Jesus. E sabemos que, vamos lá em Colossenses, irmãos, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz a essa igreja. Colossenses capítulo 1 e versículo 21, ele diz assim: e a vós outros também, que outrora ereis estranhos, inimigo no entendimento, pelas vossas obras, o quê? Malignas. Pelas vossas obras malignas.
Então, o crente também não tem as suas obras malignas. Não, eu sou santo que história. Nós somos santos porque somos lavados com o sangue de Cristo. Mas você tem vontade de fazer isso, fazer aquilo. Então, isso são as obras malignas. Que há necessidade de uma reconciliação e um perdão de Deus. Jesus já nos reconciliou. Nós estamos reconciliados. Nós já somos salvos em Cristo, né? Nós já somos discípulos das Escrituras, porque nós andamos, porque ela é o nosso guia, né? Ela é o nosso alvo maior, é Jesus Cristo, é a palavra do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo, chamando a atenção daquela igreja pela qual Paulo nunca foi lá, em corpo presente, ele foi em espírito, mas Paulo estava na prisão em Roma, e ali ele escrevera aqueles irmãos ali, foi um diácono que vai levar essa carta, uma pessoa importante daquela igreja, ou mesmo o dirigente, o obreiro daquela igreja, e ele falou, falando, e vós outros também, que outrora ereis estranhos. Outrora eu era estranho a Deus. Esse aqui, todos nós, né? Éramos estranhos, né? Hoje nós não somos mais estranhos. Tem alguém aqui estranho ao nosso Deus? Né? Então se reconcilie para que você não fique estranho. Porque os estranhos não entrarão no reino dos céus. Só aquele que é conhecido. Você vai abrir a sua porta para o estranho? Você abre a sua porta para o estranho, irmão, né? É difícil, né? Principalmente à noite querendo dormir, né? É complicado, né? Nós não sabemos que hora a igreja vai ser arrebatada. E os estranhos não vão andar nessa linha, né, de vida eterna em Cristo Jesus. Então, Tiago também, irmãos, ele falou algo aqui importante. Tiago 4,4, que ele diz assim, infiéis. Sabe, irmãos, olha, infiéis é adúlteros e adúlteros. Essa é a palavra no grego original. Veja aqui como é que Tiago ele fala. E falando a quem? Ao povo judeu, os que estavam à dispensação. E para todos os gentios, em toda a época, ele diz infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo, isso é para os jovens. Jovem, saia da Babilônia, olhe para Jesus, se reconcilie a Deus, não se reconcilie só da garganta para fora, mas se reconcilie do seu coração. Por que o coração? Porque o coração, ele comanda todos os meus membros, as minhas emoções. Você tem que se converter de coração, mas o coração ele é o quê? Maldoso, é muito. Quem conhecerá o coração do homem? Só Deus, né? Só Deus. Então ele fala, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ele faz uma pergunta aqui. Então fique bem claro para aqueles que estão sentados nesses humildes bancos, né? Que a amizade do mundo, isso aqui é para a congregação, isso aqui é para todas as igrejas que estão aqui presentes. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Como? Você diz, papai, você vai, eu não tenho filho, como é que você vai chamar Deus de papai do céu, e você anda se deleitando com as coisas pecaminosas, coisa que não leva realmente à santificação, que é a única coisa que separa nós de Deus, porque Deus tem os seus atributos, de amor, de bondade, mas o atributo da santificação, e também tem os seus ideais. Então, amados, a igreja é algo precioso. Nós, como crentes, nós somos algo precioso para Jesus. Por isso, que a palavra de Deus é assim, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, quiser ser amigo do mundo,
Então isso se trata de reconciliação, paz com Deus, amigo de Deus, né? Amigo de Deus. Então, aqui quando ele falava, ele estava falando a verdade, porque é a palavra de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? Do pastor dos carros? Não, de Deus. Por isso que as igrejas estão aí, uma está acabando e outra enchendo de carne. Por quê? Porque são amigos de Deus. E as outras que estão esvaziando, porque acham que são amigos de Deus e não são. Precisamos, irmãos, entender o que Deus quer de nós, como igreja. Então, a palavra, ele diz assim: o inimigo está no campo diametralmente oposto. O diabo está rodeando você, meu prezado ouvinte, que ainda não tem a Jesus. E você, meu irmão, o diabo só veio matar, roubar e o quê? Destruir. Mas o último versículo, Jesus diz: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Esse que é o relato do Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Então o inimigo, irmãos, ele está ao redor do pastor, dos pastores, irmão? Tentando derrubar o pastor, tentando enfraquecer o pastor para não evangelizar, enfraquecendo o pastor para ele arranjar um trabalho, tem que trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, para acabar a igreja. Viu? É verdade. Então nós devemos estar assim, ó. Quando eu faço assim, a minha perna dói. Mas eu acabei de vir aqui para eu realmente mostrar que nós temos que estar corajosos. Então, amadas igrejas que estão aqui presentes, seja igreja corajosa, ame o seu pastor. O seu pastor muitas vezes tem grande dificuldade. E muitas vezes o seu pastor é colocado na engenhoca. Você sabe o que é engenhoca? Sabe o que é engenhoca? É para tirar o suco dele. Bota o seu pastor na engenhoca. Isso que é a verdade. E o trabalho nunca vai para frente. Por quê? Porque quer botar o pastor na engenhoca, mas não quer evangelizar, não quer botar o pastor, não quer fazer isso, fazer aquilo. Então eu não sou pastor. O pastor é tão importante como Jesus fez essa reconciliação. Então nós olhamos aqui, irmãos, eu fiz aqui escrevi aqui alguma coisa, e eu lendo assim o Novo Testamento, eu fiz uma colocação: o Novo Testamento pinta Deus. Como é que o Novo Testamento pinta Deus na reconciliação com o pecado? O Novo Testamento, aprendam, vamos aprender, nós estamos aqui para aprender. Como é que o Novo Testamento pinta Deus? Bonito, feio, preto, né? Cor amarela? Não, ele só pinta uma coisa, né? Teologicamente, só uma coisa. Deus é pintado em oposição vigorosa, irmãos. É isso que o pastor também tem que ser. Não só o pastor, mas todo o rebanho, né? Todo o rebanho. Então Deus, ele é pintado no Novo Testamento em oposição vigorosa quanto o mal, quanto o pecado. E o pecado maltrata, irmãos, nos mata, nos aleja, acaba a família, né? E muitas vezes nós não queremos reconhecer o nosso pecado. Eu fiz outra observação aqui a respeito do texto. O papel do Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo no meio da reconciliação? Porque quem reconciliou foi o Espírito Santo ou foi Jesus? Jesus. Mas o Espírito Santo, irmãos,
ele tem uma parte fundamental. Hoje as pessoas querem fazer do Espírito Santo dentro das igrejas, que ele está falando esse bocado de coisa aí, que na realidade não condiz, não é bíblico, não tem doutrina, não tem nada. Por quê? Porque não foram reconciliados verdadeiramente. O crente que é reconciliado verdadeiramente, ele tem o Espírito Santo, né? Então o papel do Espírito Santo não é alterar a evidência. Eis que as igrejas estão no tocante, achando que o Espírito de Deus possa alterar as evidências que Deus tinha em programa no seu coração e na sua mente, quando ele ia enviar Jesus Cristo para morrer lá naquela cruz, né? Aquela cruz tão pesada, nosso mestre morreu. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele não veio alterar parte insatisfatória da igreja ou de qualquer pessoa, e tampouco parte satisfatória. Eu falei insatisfatória e satisfatória. Você sabe o que foi que o Espírito Santo ele veio aqui nesta terra? Para fazer a obra do Senhor? Será que nós sabemos? Se você não sabe, aprendam hoje. Mas sim, que foi que o Espírito Santo veio fazer aqui, né? Aqui, quando Jesus subiu. Ele veio fazer alguma coisa, ele veio mudar. Mas o Espírito Santo não veio mudar as evidências de Deus. Ele veio cumprir na igreja do Senhor. Mudar o quê? As atitudes das pessoas, as atitudes dos homens. E resistir à verdade. Né? Será? A verdade para a submissão a ela. Então, quando nós proclamamos ou ouvimos o Evangelho, que a Bíblia nos diz nas suas estrelinhas, e muitas vezes pregadores querem que ela fale uma coisa que ela não está dizendo, então o Espírito Santo reside, ele vai resistir, né? Ele vai resistir aquilo, porque ele vem trazer a verdade da reconciliação para com o homem, para com Deus, para todo aquele que vive. E aí, nós estamos falando de reconciliação, foi o que a igreja me pediu. O que é reconciliação? Eu disse reconciliação, eu falei que era restabelecer paz, né? Se eu tenho alguma coisa aqui para o nosso paz aqui, irmão, então nós estamos se restabelecendo, né? E a igreja inteira, eu estou no teu paz com esse rapaz, mas agora vou ter paz com ele aqui, ó. Então era uma disputa. Então essa foi o caso, né? A grande disputa. Jesus veio, né? Ali na cruz e exterminou. A reconciliação consiste em uma radical transformação. A reconciliação, né? Consiste de uma radical transformação de quê, meu amigo? De comer, de beber, de dormir melhor, ter uma cama para dormir melhor, não. Ele não veio fazer isso, porque isso é uma coisa insatisfatória. Mas ele veio transformar a transformação de três coisas no homem que precisa ser transformado e reformado e reformado. Que há muitos crentes que não têm isso. Crente anda com a Bíblia debaixo do braço, mas parece um monstro. Não tem, primeiramente, o Espírito Santo, a reconciliação de pensamento. Nós temos que mudar o nosso pensamento. Muitas vezes nós temos pensamento hostil contra outra igreja. Temos que mudar. Temos que mudar os nossos pensamentos
quando nós temos hostilidade pelo irmão, temos que mudar. Então temos que aceitar aquele irmão como ele é. Isso é reconciliação, meu amigo. Ou não? Isso é reconciliação. Isso é reconciliação. Outra coisa da reconciliação que precisa que aconteça comigo e com você: atitudes. Precisamos ter atitude de ser humano salvos. Mas muitas vezes nós temos atitude de pessoas que nunca conheceu o Evangelho. Outra coisa que precisa ser transformado em nossas vidas, igreja, Eliel: direção. Que direção você está tomando? Qual é a tua direção, Jó? Que direção o povo de Deus está tomando? Eu fico muito impressionado quando eu vejo certos pastores eloquentes, eloquência para nada serve. Tentando subjugar, ou tentando trazer para o lado deles. Olha, irmãos, isso é o maior pecado. Quando nós tentamos trazer alguém para o nosso lado, você está condenado 2 vezes ao inferno. Então se reconcilie a Deus. Outra coisa da reconciliação, que eu falei: pensamento, atitude e direção. Por que muitas igrejas estão morrendo? Porque não tem pensamento voltado ao Espírito de Deus, a Deus, não tem atitude de crente, não tem uma atitude de uma igreja que evangeliza. Eu falo isso aqui para os caras. Então essa congregação, ela tem que evangelizar para crescer, porque se não crescer nós vamos cortar e acabar. Então tem que crescer. E quem faz que cresce? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, porque é Ele que nos acomoda, é Ele que fez você vir. Eu vim lá da Praça 14, o irmão Roberto viu lá do São Francisco. É o Espírito de Deus. E o irmão lá, que chegou atrasado, mas veio, comanda ele, né, irmão? Entendeu, irmãos? Então, irmãos, eu formalizei outra reconciliação. Reconciliação consiste de um abandono do pecado. Isso é uma reconciliação. A reconciliação é o abandono do pecado. Além do abandono do pecado, voltar-se para Deus e para o serviço. Não é só voltar para Deus: eu vou para a igreja, eu estou no santinho ali para dizer. Aí eu vou para casa, estou santinho. Não é isso não. É trabalhar. Me lembro quando eu vi aqui, eu vi no segundo domingo, foi? Eu preguei aqui, e eu fui para casa com o irmão Luiz, e ele preocupado. O irmão Luiz passou a semana preocupado: pastor, vamos fazer alguma coisa. Sim, o que, irmão? Nós temos que ir lá ajudar o Oscar a pintar a igreja. Isso não precisa, porque o Oscar sabe muito bem o que faz. Não preciso eu estar dizendo: Oscar, faz isso, Oscar, faz aquilo. Não, ele fica à vontade, sempre deixei à vontade. Eu disse: irmão, você vai ter uma surpresa. Foi ou não foi, irmão? Quando ele entrou aqui, mas pastor, está muito bonita. Foi? Então, irmãos, reconciliar, temos que abandonar, voltar a Deus e ao seu serviço, a sua obra, que só o irmão não pode fazer, nem o pastor, nem os pastores aqui pode estar fazendo só. Mas muitas vezes você está tão aprimorado na sua vida material que você nem lembra de fazer alguma coisa na igreja. Isso é reconciliação, meu irmão. O crente reconciliado, o crente transformado, ele pensa na obra. Deixa lá o pastor, que o que ele fizer está bom. Está errado.
tipo de reconciliação, irmão, consiste a uma revolução. O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Holandesa? Para que era que houve aquelas revoluções? Para quê? Porque tinha alguma coisa errada. Olha, estão sabendo, né? Geografia? Isso é geografia ou história? Hã? História, muito bem. Então há uma necessidade justamente do elemento, do indivíduo, do cidadão, da cidadã, mudar. Fazer uma revolução. Que revolução? Vou tirar o meu filho? Tirar o meu coração? Não. Não é isso que nós estamos falando. Uma revolução daquilo que mais é determinativo na personalidade humana. Tem pessoas que dizem, gostam de fazer quando está na frente, quando está por trás vai embora. Então tem que mudar. Mudar essa estratégia, porque isso não é estratégia do diabo. Quando o diabo foi lá mudar a mentalidade de Eva, né? Ele conseguiu, ele mudou. E ele tem mudado muito a personalidade de pessoas que deveriam estar louvando ao Senhor, não estão louvando nada. Sendo a reflexão na consciência do radical mudança operada pelo Espírito Santo. Esse é o verdadeiro crente. É o crente que sai para evangelizar. O crente que foi mudado, que houve a transformação. Ele não gosta de ver a igreja realmente vazia. Ninguém gosta, né? Eu não gosto de igreja realmente. Eu gosto de igreja que tenha membros. Porque aquilo vai influenciar a gente pregar, ensinar a igreja. Isso é educacional, irmãos. Isso é coisa da educação religiosa, teológica. Por quê, irmãos? Então, sendo um reflexo na essência do radical mudança operada pelo Espírito Santo por ocasião da regeneração. Você foi regenerado para trabalhar na obra do Senhor. Você não foi regenerado para ficar sentado no banco. Todo domingo fica o vestido novo. Aí fica fazendo o vestido para competir lá dentro da igreja. Então, um sapato bem alto e vermelho. Nós vamos mudar o nosso pensamento. E o que mais? Me diz aí, irmãos. Que foi 3 coisas que o Espírito muda. Pensamentos, atitudes e direção. 3 coisas. Mas nós começamos a ficar na mesmiça só daquilo. Abrir a igreja, fechar a igreja. Abrir a igreja, fechar a igreja. O irmão veio, não veio. Nós fomos reconciliados, não foi para isso não, irmãos. A igreja, eu estou dizendo isso para a congregação e para todos, que venha fluir o Espírito de Deus. Venha fluir. Venha dizer que hoje eu saí daqui, eu vou começar a ajudar o meu pastor. Eu vou ajudar o meu pastor. Vou trabalhar pela obra. E Deus vai abrir as portas, irmãos, e quando você vê, Deus tem salvado várias pessoas. Então, amados, para acontecer uma reconciliação, é necessário o quê? O que foi? O que é que necessita? Para acontecer uma reconciliação, é necessário ter fé. Sem fé, ninguém faz nada. Esta fé, olha aqui para mim, irmãos, esta fé, ela é dirigida a Cristo. Se a sua fé não for dirigida a Cristo, vai embora. Porque a nossa fé é dirigida ao reconciliador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. Tem pessoas
Olha, irmãos, crente não perde salvação. Né? Ou perde salvação? Crente não perde salvação? Não. Crente não perde salvação. Nem que seja pelo fogo, ele é salvo, amém? Mas há uma necessidade, irmãos, do voltar. Há necessidade de trabalhar pela obra do Senhor. Desperte. Você já ganhou a disputa porque Jesus morreu na cruz. Em vista, irmãos, a salvação do pecador e avisando a santidade e a vida. Então, em vista a salvação que Jesus te deu, e Jesus nos deu como pecadores, então nós temos que visar, nós temos que olhar para onde? Para a nossa santificação e para a nossa vida em Cristo Jesus. Aí você pode, mas o que envolve tudo isso, pastor? Sabe, envolve o quê? Envolve o ódio ao pecado. A irmã, a igreja que não tiver ódio ao pecado, ela vai ao fracasso. Eu tenho falado aqui constantemente na congregação, se essa congregação não tiver ódio ao pecado, essa congregação vai ao fracasso. Porque o pecado, ele esmaga. O pecado é o próprio diabo. Então, a lei, irmãos, de ter ódio ao pecado, e nós devemos abandonar o total do mesmo. O abandono total do mesmo. Para que vivemos em paz. Agora, se você conhecer, pastor, mas como é que o senhor pode dizer aqui? Mas eu vivo na carne, sim. Mas existe o pecado voluntário e o pecado involuntário. O pecado involuntário não é aquele que estraga a sua comunhão com Deus. Mas o pecado voluntário